Olá, olha eu aqui de novo, meus encantados, meus queridos brasileiros. Eu venho aqui com mais um vídeo para trazer mais notícias do que está acontecendo com o nosso país. Bom, Dilma e Lula querem decretar estado de defesa contra o povo brasileiro. Isso é um golpe. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Eles querem implantar um golpe comunista contra o brasileiro. Nós não podemos deixar isso acontecer. E talvez esse seja o último vídeo que eu venho postar no meu canal. Se realmente for implantado isso no Brasil, eu fico muito preocupada. Nós não podemos nos calar agora. Eu, como brasileira, tenho livre direito de expressão. Nós estamos vivendo em uma democracia e não em um país comunista. Ou seja, nós temos livre direito de expressão. Nós somos brasileiros e vivemos em uma democracia. Nós temos livre direito de expressão. Vamos agora todo mundo para a rua protestar. Agora, não dá para esperar mais. Temos que protestar. Greve geral no país. Nós não podemos nos calar. Gente, o que vocês estão esperando? Não adianta ficar aí temendo ou com medo do que vai acontecer. Tem que ir agora pra rua protestar agora. Nós não podemos esperar mais. Se você tem amor pela sua pátria, tem amor pela tua pátria, que é verde e amarela, por amor dela, eu tô aqui gravando esse vídeo. Eu tenho muito amor à minha pátria. Muito amor pra minha pátria. Eu amo demais. Senão eu não estaria fazendo isso. Não tava aqui me expressando, colocando a minha cara aqui e falando o que eu penso. Expressando o que eu penso. Eu faço isso pelo meu povo. Pela minha nação. Pela minha pátria. Eu honro a minha pátria. Gente, não adianta mais ficar aí pensando, ficar esperando a morte da bezerra. Não adianta mais esperar. Vai acontecer o pior aqui, o pior que podia acontecer no Brasil vai acontecer. Você quer que o seu celular seja monitorado? Nós não vamos ter mais privacidade de nada. Provavelmente o WhatsApp, Facebook, YouTube, vocês vão perder tudo. Vai ser tudo fiscalizado. Tudo fiscalizado. Não vamos ter privacidade. O ser humano tem livre direito de expressão. Nós temos livre arbítrio. Enfim. Deus nos deu livre arbítrio de expressão, de fazer da forma que a gente acha que convém a nós. Nós somos livres. Ninguém pode nos manipular, ninguém pode infiltrar em nosso cérebro e fazer lavagem cerebral e manipular o que a gente pensa. Uma meia dúzia lá. Quem é rico de intelecto pensa, raciocina. Eles não podem se infiltrar na nossa cabeça e querer nos calar e fazer de conta que a gente não tá vendo. Gente, o Brasil já tá na lama, o Brasil já afundou. Temos milhões e milhões de brasileiros aí desempregados. A inflação aí. O que vocês estão esperando? Tem que parar o Brasil inteiro. Para de pensar só no seu umbigo. Vamos pra rua protestar, inclusive esses que trabalham. Temos que parar tudo, geral, tudo. Temos que parar tudo. Não dá para esperar mais. Se quer que o Brasil prospere, temos que tirar essa Dilma à força. Porque não tá dando. Tem que todo mundo ir pra rua protestar. Eu tô vendo aí se eu consigo ir pra Brasília, porque eu não tenho condições. Eu tô doida pra ir lá protestar em Brasília, pra representar o meu país. Quero muito fazer isso. Enfim, por amor da minha pátria. Então eu venho aí pra você, cidadão de bem, informar vocês e pedir que protestem pelo nosso país. Você, cidadão brasileiro de bem, vamos pra rua protestar agora. Não dá pra esperar mais. Eu tô cansada. Bom, no vídeo anterior aí eu falei
sobre os negros, os escravos, que a princesa Isabel, ela aboliu a escravidão, enfim, falei que não é para quem é negro ficar do lado do PT e nem do lado de nenhum dos lados, enfim. Porque os escravocratas estão no meio deles. Quem ficou pro lado da escravidão foram eles, por isso que exilou a princesa Isabel. A princesa Isabel perdeu seu trono por amor da pátria, por amor do povo, pelo amor do país. Agora a gente está em risco. Nós temos que devolver o Brasil para o Império. Devolver. Eu quero um plebiscito urgente. Nós queremos. Vamos cobrar isso. Vamos cobrar isso. Eu vou deixar o link aqui da página que eu criei pelo plebiscito aí para a volta da monarquia no Brasil. Então, eu tava falando aí. Eu não falei aquilo lá por racismo, por preconceito. Eu tenho o sangue brasileiro legítimo e eu tenho livre direito de expressão aqui, de vir impor a minha opinião, de me expressar. Por quê? Eu vou falar agora da minha essência, da minha descendência. O pai da minha mãe, que veio da Bahia, que mora aqui no interior de São Paulo, eu nasci aqui no interior de São Paulo, o meu avô, o pai da minha mãe, ele era negro. E não era moreno claro, nem moreno escuro. Eu vou até deixar um link aqui de um vídeo que eu vi no YouTube, falando que não tem essa de moreno claro, nem moreno escuro, nem pardo, nem mulato. Não existe isso, é uma mentira. Existem apenas variações de cores. Eu tenho uma tia-avó aí, que é um pouco mais escura que meu avô. Uma tia-avó, ela ainda é viva. Ela é um pouco mais escura que meu avô. Só que eles são negros. Eu tenho sangue. Eu tenho DNA, sangue de negro no meu corpo. Descendência de escravos antigos aí do país. Eu tenho descendência eu tenho afrodescendência, DNA. A maioria dos brasileiros temos descendência negra no nosso sangue. A maioria. Só que eu sou uma brasileira legítima, super duper paçocada. Dessa aí que tem tudo, todas as etnias, todas as raças, todo tipo de descendência. É uma miscigenação completa. Meu avô, parte da minha mãe, meu avô materno, ele era baiano, negro. Só que ele era comunista. Comunista mesmo. E os meus avós, quer dizer, meus bisavós, por parte de mãe, a mãe da minha mãe, os pais da mãe da minha mãe, ou seja, minha avó materna, era filha de alemães legítimos, vindos da Alemanha. Não falavam nem português direito. Não sei se foi pela lista de Schindler, mas eles eram, a minha avó materna era filha de 2 alemães legítimos. Eu sou descendente de Hermann, como que fala? Hermann Janek. Por parte de mãe. Só por parte de mãe é isso aí. Agora, por parte de pai, eu tenho, pela minha avó paterna, que veio de Minas Gerais, de Taiobeiras. Ela era descendente, filha de índios, descendência, sangue indígena, de origem indígena, e de português. Ou seja, os primeiros colonizadores do nosso país. Indígena com português. A família real veio de Portugal. E tinham índios aqui no país. Ou seja, eu tenho sangue legítimo de brasileiro. Tenho sangue legítimo correndo nas minhas veias. É uma miscigenação completa. Só por parte de pai. Escuta só. Não acabou por aí. O meu avô paterno, ele era descendente de italiano com judeu espanhol. Judeu marrano. Ele veio fugido da Inquisição de Inácio Loyola.
com medo de matarem ele, os meus bisavós, o meu bisavô, tiveram que vir fugido da Espanha pro Brasil e teve que mudar o sobrenome. Por isso Cláudia aí embaixo, Rebeca Cláudia é por isso. Pra quem pergunta, por que do Cláudio? Eu me chamo Sofia Rebeca Correia Cláudio. Correia do meu avô materno e Cláudio do meu pai. Por quê? Porque ele veio fugido da Espanha. Ele era comunista. Ele era fugido da Espanha. Ele era judeu comunista. Ele era comunista. Ambos os meus avós eram comunistas. Meu avô materno e paterno. Os dois eram comunistas. E ele teve que mudar o sobrenome. Era Blanco. Era Blanco, não era Cláudio. Teve que mudar. O meu bisavô morreu. Morreu. Lá eu acho que em Presidente Alves. Ele morreu. Mataram ele. E meu avô e minha avó se conheceram aqui no interior. Não sei se foi em Cafelândia ou se foi... Enfim, não lembro onde foi. Eu sei que era numa fazenda, acho que Iuba. Não lembro. Meu pai que saberia explicar isso direito aqui pra nós. Mas eles vieram aqui pro interior. Minha avó veio de Minas Gerais. Meu avô não sei de onde ele era. Enfim, de onde que ele nasceu. Vieram aqui para trabalhar no interior de São Paulo. Em cafezais, em plantações, enfim, o bicho de seda e tal. Isso lá nos tempos primórdios, lá atrás. Quando trouxeram gente de fora para trabalhar com bicho de seda, com cafezais, enfim. É a história do nosso país, cara! A bandeira real, imperial do nosso Brasil tem lá um raminho de café. Então, eu sou neta, descendente de 2 comunistas. Porém, minha avó paterna é filha de judeu. A minha avó paterna é filha de índios, descendente de indígena e português, os nossos primeiros colonizadores no país. Tanto afrodescendente com indígena, mas judeu, espanhol e alemão. E para quem sabe, judeu e alemão, eles eles não combinam. Eles não se combinam, não combina judeu com alemão. Para quem conhece a história, judeu e alemão não bate. E meus pais se casaram. Enfim, se tornou eu aqui agora. Meu pai, por longos anos, protegendo o PT, filho de comunista. Verdade isso, meus avós foram presos na época da ditadura militar. E eu tô aqui. Eu ajudando meu pai lá a fazer campanha para petistas. E ele era de outro partido, ele não era nem do PT, hein? Recebi proposta de me filiar no PT. Sério, verdade. Só que eu tava lá por causa dos meus pais. Eu ia porque eu tava acompanhando os meus pais para não ficar sozinha. Eles me levavam junto. Só que eu vi muita sujeira lá dentro. O meu pai trabalhou para a prefeitura. Meu pai viu muita sujeira lá dentro. E por isso expulsaram ele. Por isso demitiram ele. Porque ele tem a língua muito comprida. Ele foi lá delatar a gente. Igual eu. Eu, quando é época de escola, eu via coisa errada. Eu ficava quieta, via coisa errada. E delatava pra diretora. Por isso que ninguém foi com a minha cara. Ninguém nunca foi com a minha cara por causa disso. Depois me chamavam de santinha do pau oco. Mas eu não admito coisa errada. Eu não admito. Se eu faço alguma coisa que me prejudica, ou alguma coisa indecente e imoral, eu fico me cobrando. Eu fico com a consciência pesada. Por isso que eu não admito coisa errada. Não. E quando eu via meu pai lá, sofrendo na mão desse povo, e ele foi exonerado,
porque não sabia ficar quieto, ele via coisa errada, ele queria denunciar, né? É isso que aconteceu. E pegaram birra dele. E eu em 2009. 2009, quando eu falei no vídeo anterior, esses vídeos aí, eu falei errado. Eu acho que foi em 2012 que eu tava no Luiz Gama. Mas em 2009 eu já comecei a pesquisar. Mas quando eu tava na escola lá, no ensino médio, no ensino não, nem era ensino médio, era ensino fundamental. Tava na 8ª série do EJA. A professora de história, quando eu perguntei se tinha condições da monarquia voltar no Brasil, ela foi contra. Ela falou que a família real ia dar muita despesa pro nosso país. Cara, nem se compara. A Dilma viaja com jatinhos luxuosos. Enquanto aqui tem milhares de brasileiros passando fome. A carga tributária é altíssima. O Brasil era rico, hein? O Brasil era uma grande potência mundial. Nem se compara o imperialismo da época de Dom Pedro II com a atualidade do país. E ainda fala de república democrática. Estão querendo nos calar, a gente não vai deixar. Nós não podemos deixar, a gente tem que se unir. Você é cidadão de bem. Que tá comigo? Bora protestar. Bora dar cara a tapa. Faça como eu. Se você que é monarquista e é youtuber, seja famoso, ou não seja, ou se você não é tão conhecido assim, saia de trás da moita e se exponha agora, que eu preciso do seu apoio. A gente precisa de divulgar isso por uma causa maior. O nosso Brasil precisa, nós não podemos nos calar. E se você é monarquista e não tem um canal no YouTube, crie agora e faça. Divulga, faça vídeo, divulga. Nós precisamos de um plebiscito urgente. Não é 1993. Temos redes sociais aí pra gente debater o assunto. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu não entendo muito da história, tô estudando agora. Mas eu vou deixar aqui embaixo um canal que eu conheci há algum tempo, de um rapaz que faz vídeos. E ele fala lá, eu acho que é debates políticos, e comenta sobre vários assuntos. E é o mesmo do canal Democratizando. Democratizando não, é monarquizando. Enfim, é monarquizando. Eu me confundi. Enfim, monarquizando. É o mesmo dono. Ele tá fazendo vídeos lá, uma série, falando como seria o Brasil atualmente se fosse uma monarquia. E é claramente, tá claro, que se o Brasil voltar... Nossa, eu tenho uma fé tremenda. Se o nosso Brasil voltar a ser uma monarquia, ele tem chances de ser uma grande potência mundial. Pra ficar no ranking, lá no topo, dos maiores países, dos mais desenvolvidos, não subdesenvolvidos, dos maiores, lá no topo. Entre Nova Zelândia, se eu não me engano, não é. É Inglaterra, lá, Reino Unido, Noruega. Como é que mais? Japão, Espanha. Que mais? Austrália, tudo. Canadá, tudo país de império, no topo lá lá no ranking lá do índice de desenvolvimento humano, no IDH. O Brasil tem tudo, porque ele é rico. Nós podemos ter grandes oportunidades para crescer. Eu duvido que o Brasil não cresça com o império num período de 2 anos. Eu tenho certeza. A família real é muito inteligente. Eles são pacíficos e inteligentes. Eles não precisam usar de violência para fazer esse país crescer na economia. Não precisa. Eu tenho certeza. Eles têm meios de pôr o nosso país no topo. Por amor da pátria e por amor do povo.
Porque eles são como pais. Eles não querem nada do povo. Eles são do povo. Eles são como pais da nação. Para cuidar dos seus filhos. Para cuidar do seu povo. Eu tenho certeza absoluta. Nossa, eu tenho uma intuição que o Brasil vai prosperar. Que o Brasil vai crescer. Porque o que não deixa o Brasil crescer é essas cargas tributárias enormes. Que desmotiva a população de trabalhar. Que desmotiva. Que deixa esse povo aí acomodado, recebendo Bolsa Família e sem prazer de trabalhar. Sem prazer de trabalhar, de correr atrás de uma dignidade. Pelo pão de cada dia. Eu tenho certeza que não vamos ter miseráveis nem pobres. Que não vamos ter favelas. As favelas surgiram após a implantação da República no país. As favelas lá, no Rio de Janeiro. Cara, vocês têm certeza que vocês não sabem, vocês não estudam, né? Lá o Parque Ecológico, alguma coisa assim, do Rio de Janeiro, foi criado pela família real. Vai lá, no Wikipédia, procura. Estuda a história. Foi criado pela família real. Eu tenho certeza que se vir a família real de volta do lugar da onde ela nunca deveria ter saído, o Brasil vai crescer. Não vamos ter favela, não vamos ter miseráveis, não vamos ter pessoas morrendo de fome na rua, no relento, pessoas no fogo cruzado, morre lá, sem saber o porquê. Nós não podemos fazer vista grossa do que está acontecendo com o nosso país. Você, cidadão de bem, esteja comigo agora. Eu convoco vocês, youtubers. E eu tenho acompanhado alguns youtubers que trazem notícias para nós, que debatem um assunto. O Nando Moura, Terça Livre, que é do Alan lá, não sei se é dele, não sei se pertence a ele realmente, mas ele é monarquista. Eu não tenho certeza, eu acho que foi ele que colocou a bandeira imperial lá no mastro, lá no Congresso. E o tio Louco também está debatendo sobre o assunto. Ele está muito preocupado. Ele fez um vídeo preocupado com o que vai acontecer aí. E o Contente. Alô, meus bruxos. Contente TV. Ele vem debatendo o assunto também. Não, não sei, ele não é monarquista. Mas ele tá preocupado com a situação do país. E ele tem comparado o império japonês, do Japão, com o Brasil. A situação econômica do Brasil e o que anda acontecendo lá. Tem um vídeo falando, mostrando os trens do Japão. O Japão é um país imperial. Como super desenvolvido. Nem se compara com o Brasil. Eles passaram o Brasil para trás. Também o Gameplay RJ fez um vídeo falando, super preocupado com o que está acontecendo com o país. E eu vejo aí muito brasileiro, muito jovem, que não tá nem aí, não se preocupa. Fica fazendo coisas superficiais aí. Tá nem aí, fazendo coisa fútil, superficial. Só fica assistindo Big Brother, uma futilidade. Fica comentando lá no Twitter, fazendo deboche, fazendo bullying com um artista, debochando da cara dos outros. Cara, isso é coisa séria, não é brincadeira. Não pode brincar com a situação. É seríssimo o que tá acontecendo no país. Você quer ficar sem WhatsApp, quer ficar sem Facebook, quer ficar sem YouTube? Você é youtuber. Você não vai poder falar mais nada. Já pensou se tirar o YouTube aqui do país? Sua renda vai de esgoto abaixo. Se o CPM tá baixo, cara, imagina ficar sem emprego. Eu tô falando sério. Esses youtubers aí, youtubers. Temos jornalistas também no YouTube. Veja Joyce.
E a gente não pode brincar, porque tá aí o Foro de São Paulo. Se eu não me engano, o Olavo de Carvalho já vem debatendo o assunto, chamaram ele de louco. Até o Danilo Gentili gravou um vídeo falando com ele sobre isso. Procura aí no YouTube. Até o Danilo Gentili, que leva tudo na brincadeira, fica fazendo piadinha, tá preocupado com o país. Então você é jovem, vai pesquisar, vai estudar, a coisa é séria. Veja Joyce, Raquel Sherazade. Nossa, eu admiro muito esses jornalistas. Porque eu fazia jornalismo? Porque eu sou crítica. Eu me preocupo com o país. Eu não tenho medo de me expressar, de impor minha opinião. E eu admiro essas pessoas que é jornalista e debate o assunto e que coloca a sua opinião em pauta. Veja Joyce, Raquel Sherazade. Nossa, a gente corre muito perigo. Nós que somos jornalistas, nós corremos perigo. Ainda mais quem tem opinião própria. Veja Joyce, Raquel Sherazade e Paulo Eduardo Martins. Monarquista. Impôs sua opinião na internet. No jornalismo. Hoje, atualmente, ele é deputado federal. Ele era suplente e agora está nos representando lá no Congresso. Monarquista. Deputado federal no Congresso. Paulo Eduardo Martins. Jornalista. Monarquista. Deputado federal. Vamos unir os monarquistas. Isso não é uma formação de quadrilha. Não é um pequeno grupo. A gente tem que unir a população brasileira. Unir a nossa nação contra isso. Não deixar implantar o comunismo no país. Porque quem vai sofrer não é só eu, não é você. Somos todos nós. Nós precisamos se unir por uma vida digna. Eu tenho certeza que você, se é brasileiro, estiver do meu lado e lutar pela democracia. Pela democracia real. Porque para ser um imperialismo, precisa ser democrático. E é para eu, para você, até para o rei. Sério. E eu tenho uma forte intuição que se o império vir em vigor, vir aí, se o império for implantado no país, o Brasil tem tudo para crescer. Eu tenho uma forte intuição que o Brasil vai deslanchar, que o Brasil vai prosperar. Não vamos ter pobres nem ricos, não vamos ter ricos, muitos ricos. Muitos ricos. Que o Brasil é rico, a gente tem isso aí para poder empreender. Vamos ter milhares de ricos, milionários, prósperos, ricos. No mínimo que nós vamos ter, não vamos sair por aí matando ninguém. Não vamos acabar com os pobres dessa forma. No mínimo que nós vamos ver são brasileiros, trabalhadores, que trabalham por uma vida digna. Brasileiros, trabalhadores, que prosperam. Brasileiros, trabalhadores. No mínimo que vamos ter aí são famílias que são... Nossa, esqueci o termo que eu ia usar. Que trabalham por uma situação econômica estável, financeira, para sobreviver. No mínimo isso. Não pobres. No mínimo uma situação estável financeira para sobreviver. Não é sobreviver, a gente não tem que lutar só para sobreviver, a gente tem que lutar por uma vida digna, feliz, de poder fazer o que a gente quer, de felicidade, de coisas boas, não para poder prejudicar o povo, mas para nós sermos felizes. E é por isso que eu venho aqui agora pedir o seu apoio. Curte lá a página, pesquisa, estuda, vem comigo, grava vídeo, posta no YouTube, se expressa agora. É só isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado.